O tema da palavra de hoje é sinais de que eu nasci de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Quais são os sinais de que você nasceu de novo? A primeira questão é, mas por que eu tenho que nascer de novo? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Por que você tem que nascer de novo? A palavra diz que por causa de pecado de todos pecaram. Por causa do pecado de Adão, pecado que Adão cometeu, assumiu, contaminou toda a humanidade. Todos nós conhecemos o texto, Gênesis capítulo 3. E quando você vai lá para Gênesis capítulo 3, quando o homem é tentado pela serpente, o homem então, ele acaba cedendo à tentação, e ele assume uma condição pecaminosa, quando ele aceita a sugestão da serpente, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento, a natureza do homem, que era uma natureza até então pura, o homem que era então semelhante a Deus, ele se contamina com o pecado. O homem se dobra diante do pecado. O homem passa a ter uma natureza oposta à natureza de Deus. Deus com uma natureza santa e pura, e o homem agora com uma natureza oposta, uma natureza pecaminosa. E imediatamente depois da queda, o homem, envergonhado do seu pecado, ele corre e tenta resolver o problema. E ele tampa a sua nudez. E quando Deus vem, Deus começa a conversar, o que aconteceu? O homem joga a culpa para a mulher joga a culpa para a serpente, e aí Deus não aceita a sugestão deles de resolver o problema do pecado. Hoje, nós temos muitas religiões no mundo, nós temos muitas sugestões para resolver o pecado, muitas, inclusive algumas são até boas, mas nenhuma delas resolve. A única coisa que resolve o problema do pecado é o sangue de Jesus. A única coisa. Mas as pessoas, elas tentam resolver o problema do pecado de várias formas. Elas tentam resolver o problema do pecado passando por determinada religião, sendo alguém religiosa ou fazendo coisas boas, para que ela possa compensar as coisas ruins que ela fizeram. Mas você vê que Adão também tentou resolver o problema do pecado de forma natural. E o problema do pecado não se resolve de maneira natural. O problema do pecado se resolve apenas de forma espiritual, pela fé. Posso ouvir um amém? Amém. É quando você crê no sangue de Jesus que o problema do pecado acaba. Quando você está debaixo do sangue de Jesus. O problema é que algumas pessoas pensam que não são perdoadas e que nem sequer estão libertas, porque elas ainda sentem no corpo o desejo pelo pecado. Nós temos ainda um corpo caído. O nosso corpo é caído, ele não foi restaurado. Mas o fato é que um ímpio, ele não tem controle sobre resistir ou não ao pecado. Não tem, porque existe uma natureza pecaminosa dentro dele, que o atrai para o pecado. Mas nós, que temos o Espírito de Deus, amém? Nós temos a condição de vencer o pecado, o que não significa que nós não iremos pecar. Quando eu digo que não significa, é porque nós pecamos todos os dias. Isso é um fato, nós pecamos até sem ver. Nós pecamos em muitas situações. O problema é que muitas pessoas tentam compensar o pecado, fazer uma compensação. E Adão pensou a mesma coisa. Ele cozeu folhas de figueiras e se tampou. Mas você vê que lá em Gênesis 3, o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus cobriu Adão e Eva com peles de animais. Houve a primeira morte na terra. Um animal morreu. A Bíblia não relata qual é, o capítulo não relata qual animal é, mas é provável que seja um cordeiro. E eles foram então cobertos com peles de cordeiro, mas o sangue teve que ser derramado. Assim como o sangue teve que ser derramado para que eu e você fôssemos libertos do pecado, ainda que uma ou outra vez nós possamos pecar,
nunca diga que você é um pecador, porque você não é. Se você nasceu de novo, essa não é mais a sua condição. Só existem duas condições na terra, a condição de filho e a condição de pecador. Se você é filho, você não é um pecador, ainda que você cometa pecados. Mas um pecador é aquele que é dominado pelo pecado, ele nunca consegue resistir à tentação, ele sempre está se dobrando àquela tentação, sempre está caindo, porque ele tem uma natureza pecaminosa. E por causa dessa natureza pecaminosa, é necessário nascer de novo. Por causa da natureza que é contra a natureza de Deus, você tem que nascer de novo. Ainda que você possa ter algum tipo de relacionamento com animais, eles têm uma natureza diferente. Por isso, não trate animais como pessoas. Porque hoje é uma moda tratar animais como pessoa, como se fosse gente. Nenhum animal, não, você pode ter. Nós temos que cuidar dos animais. Nós temos que cuidar. Se não fosse para cuidar dos animais, por que Deus fez os animais? É o homem que tem que cuidar mesmo. Mas o animal, ele tem uma natureza diferente de você. Ele não pode desfrutar das mesmas coisas que você, porque ele tem uma natureza diferente da sua. Assim como o homem estava com a natureza diferente da natureza de Deus. E ser diferente de Deus na sua natureza não permite que você entre no céu. Por isso, quando você nasceu de novo, o Espírito de Deus entrou em você. O Espírito que estava em Cristo entrou em você. E aí você passou a ter a mesma natureza de Deus. É por isso que nós temos que nascer de novo, é por isso que nós temos que nos converter, é por isso que é necessário o novo nascimento, porque nós éramos pecadores, mas ao nascer de novo, nós nos tornamos filhos de Deus e santos. Eu sei que é incrível falar isso para você, porque muita gente não acredita, mas eu estou falando de acordo com a palavra de Deus. Meu irmão, quando Deus olha para você, Ele não pode ver o seu pecado, porque quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus. Pastor, vou pecar à vontade agora, porque já que Deus não olha, não vê o meu pecado, então eu estou livre para pecar. Um crente jamais pensa assim, aí você tem que questionar se você nasceu de novo mesmo. Porque na verdade quem nasceu de novo, ele abomina o pecado. Ele não quer pecar de jeito nenhum. É verdade ou não é? Se você pensa, pastor, o que você está falando aí vai dar margem para pessoas pecarem. Não. Se essa pessoa pensa isso, ela não nasceu de novo, porque você gosta de pecar, você ama o pecado. Nesse caso, você precisa se converter. O que eu estou falando aqui é que quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue. Porque a Bíblia diz que Deus fez propiciação, Jesus fez propiciação. Propiciação é uma tampa, era a tampa da arca. Então a palavra diz que Cristo é a nossa propiciação, Ele é a tampa, o sangue de Jesus, Ele é a tampa que está sobre nós. Então quando Deus olha para você, Ele não vê o pecado que você cometeu, Ele vê o sangue que foi apresentado para a remissão daquele pecado. Irmãos, isso é super difícil de acreditar. Por quê, pastor? Porque existe um diabo que te acusa dia e noite quando você peca. E aí você fala aí, estou mal na fita. Eu não estou falando aqui que o pecado é uma coisa simples, não. E nem que você deva por aí sair pecando. Mas deixa eu te falar, se você peca e isso é normal na sua vida, é melhor você avaliar a sua vida com Deus, se você converteu ou não. Se você peca e realmente não sente nada, não sente tristeza pelo pecado, porque a Bíblia diz que a tristeza pelo pecado ela é boa. Se você não sente a tristeza pelo pecado, então você tem que avaliar se você realmente nasceu de novo. Esse é um dos sinais de que você nasceu de novo. Um dos sinais de que você nasceu de novo é que você não quer viver pecando. Você não quer levar uma vida de pecado. Quando você peca, você entristece. Mas isso não muda o fato de que existe uma tampa. Isso não existe o fato de que existe uma propiciação. Que Jesus fez quando Ele morreu. Ele fez uma tampa. E quando Deus olha, Ele não vê o seu pecado, mas Ele vê o sangue que foi oferecido para pagar o pecado que você cometeu. E não é para você sair pecando por aí não, que eu estou falando isso. Mas o pecado que você cometeu foi perdoado, que você vai cometer hoje foi perdoado, que você vai cometer no futuro também já foi perdoado. Amém, meus irmãos? Isso é a graça, meu filho. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não, pastor, mas então agora eu vou pecar. Então você nem nasceu de novo. O que é o novo nascimento?
O novo nascimento ele está relacionado à conversão. Conversão, no dicionário nosso, é mudança de direção. E conversão, no contexto bíblico, é realmente mudança de direção, é mudança de atitude. É no sentido de você mudar a sua crença. Antes nós críamos em muitos deuses, mas agora nós cremos no Deus único, todo-poderoso e verdadeiro. Em Atos capítulo 15, verso 3, diz assim: enviados, pois, Atos capítulo 15, verso 3, enviados, pois, acharam? E até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão. Essa palavra conversão é a palavra epístrofe. A conversão dos gentios causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando é que a conversão acontece? No momento que você crê, que você se arrepende e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, é fato que algumas pessoas elas recebem a Jesus, elas fazem uma confissão, mas essa confissão ela é apenas uma confissão da boca para fora. Isso não significa que ela nasceu de novo. Por outro lado, alguns, eles frequentam a igreja, e dia a dia eles estão sendo convencidos pela palavra, eles estão se convertendo. E às vezes ela nem fez uma confissão, mas já houve o novo nascimento ali. Na maioria das vezes, o novo nascimento acontece quando você faz uma decisão pública. Na maioria das vezes, mas nem sempre. Às vezes as pessoas vêm aqui, elas convertem, elas aceitam a Jesus, aparentemente elas confessam, mas depois elas nunca mais voltam para a igreja, elas não querem, você liga, elas nem atendem você. De fato, essa pessoa não nasceu de novo, ela só foi movida por emoção. A nossa decisão por Cristo, ela precisa ser consciente, meu irmão. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber quais são as implicações de servir a Cristo agora. Porque elas são muitas. Estes são os sinais. Quais sinais? As implicações de servir a Cristo. Que são muitas, que eu vou falar de algumas aqui. Quando você, de fato, arrepende do seu pecado e aceita Jesus como seu Senhor, ali você se converteu. Ali acontece, então, o novo nascimento. Mas o que acontece quando você nasce de novo? João capítulo 3, verso 3, Evangelho de João capítulo 3, verso 3, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando você nasce de novo, acontece o que nós chamamos de regeneração. O que é regeneração, pastor? Regeneração é nascer de novo. Regenerar, renascer. Então existem dois tipos de nascimento. Existe o nascimento biológico, que nós recebemos quando nós nascemos da nossa mãe, que é a biovida, mas existe também o nascimento espiritual, que nós chamamos de zoevida, que é quando você recebe a vida do tipo de Deus em você. É a zoevida, a vida eterna, a vida abundante. Ela entra dentro de você quando você decide deixar Jesus entrar no seu coração. Isso é a zoevida, é a vida do tipo de Deus. Por que é a vida do tipo de Deus? Porque é o Espírito de Deus que entra em você. É o Espírito de Deus que entra para habitar dentro do seu coração. E aí você passa então a ter a mesma natureza de Deus. E foi isso que Jesus falou para um religioso aqui em João capítulo 3. Esse homem era um grande religioso, muito respeitado, muito conhecido na época de Jesus. E a Bíblia diz que por causa da sua reputação, ele foi ter de noite com Jesus. Porque ele não podia ser visto associando-se com Jesus. E aí ele foi ter de noite com Jesus e falou: Senhor, ninguém que faz os milagres que você faz pode não ser de Deus. Me conta aí, quem é você? Me conta aí a sua história.
Jesus falou: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos jamais tinha ouvido falar de nascer de novo. Ele falou: mas como? Eu já sou velho, como eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer? Você sabe que espíritos usam esse texto aqui para falar de reencarnação. Mas aqui é lógico, Jesus estava falando de um outro tipo de nascimento, o nascimento espiritual. Aqui ele estava falando não da biovida, mas da zoevida, porque é a vida que Deus tem para compartilhar conosco. A zoevida é a vida que o Senhor tem para dar para você. Deixa eu ler de novo. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não for regenerado, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, regeneração é ser gerado de novo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, nós vamos projetar aqui. Está escrito: pois fostes regenerados, ou seja, gerados de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, a semente que nós recebemos é uma semente que vive e permanece. Não é uma semente que morre. Aqui está falando da palavra que veio habitar em nós. Eu não sei se você sabe, mas a igreja era um grande mistério oculto no Antigo Testamento. Os profetas, eles profetizavam a respeito da igreja, mas eles não sabiam do que se tratava. Quem é esse povo? Como Deus vai habitar dentro deles? Como assim todos poderão profetizar? Como assim todos vão poder sonhar? Ter sonhos proféticos? Que tempo é esse? Porque no Antigo Testamento, apenas algumas pessoas profetizavam, apenas os profetas, e eles não tinham o Espírito o tempo inteiro com eles. O Espírito entrava neles e eles profetizavam, depois eles já não tinham o Espírito mais. Mas é diferente no nosso tempo, porque agora nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Posso ouvir um amém? Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Então, meu irmão, você pode profetizar. Pastor, eu não sou profeta. Eu te digo, você é profeta. Se você tem o Espírito Santo, você pode profetizar. A profecia não é só para quem que tem o ministério profético. É porque a gente faz uma bagunça na cabeça. Nós pensamos que profecia é aquela pessoa que é profeta, que vai lá e começa a profetizar para o Nil, depois profetiza para o Tiago e sai profetizando aí para todo mundo. Não, os irmãos que estão aqui no louvor, eles estão agindo no ministério profético. Eu que prego, eu ajo no ministério profético, eu estou pregando profeticamente. Então você pode abrir a sua boca e profetizar. Você pode profetizar coisas boas. Você pode profetizar a palavra de Deus, porque a semente que está em você é a semente de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Deixa eu ler de novo o texto. Pois fostes gerados de novo, regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando daquilo que é a nossa regra de fé. A nossa regra de fé não é o que o pastor A diz, nem o que o pastor B diz, nem que o padre diz, nem que o pai de santo diz, nem que o papa diz, nem que o Barack Obama, agora não é o Barack Obama mais, é o Biden diz, ou qualquer pessoa. A nossa regra de fé é a palavra. É a palavra. Qualquer pastor ou qualquer líder espiritual que estiver fora da palavra, eu te digo, fique com a palavra de Deus. Porque a palavra, ela gera, ela tem a mesma natureza, porque Jesus e a palavra de Deus, eles são só. A Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus, ele é a palavra. É por isso que nós não podemos sair daquilo que está escrito. A nossa regra de fé não é o que o A falou, nem o B falou, é o que está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos ficar com a palavra. Você tem que ficar com a palavra de Deus sempre. Qual que é a regra de fé do Brasil? Qual é a maior autoridade do Brasil? É a Constituição. Ninguém no Brasil está acima da Constituição. Nem o presidente da República, nem o Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro faz qualquer coisa que é contra a Constituição, ele precisa sair. Não só o Bolsonaro, qualquer político.
Por quê? Porque ele não pode fazer o que ele acha que é certo. Ele tem que fazer o que está escrito na Constituição. E se ele ferir a Constituição, ele precisa sair. Ele tem que sofrer um impeachment. Os irmãos estão entendendo? Então, a autoridade maior do Brasil é a Constituição. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Pastor, a palavra de Deus está acima da Constituição? Claro que está. Ela é a palavra de Deus, ela é o próprio Deus. Está acima de qualquer Constituição. Mas o que eu quero dizer aqui é que a palavra é a nossa regra de fé. Qualquer pessoa, mesmo que seja de Deus, que pregar qualquer coisa fora da palavra, fique com a palavra de Deus. Pastor, mas o que acontece quando eu sou regenerado? Primeira coisa, você é regenerado num momento que talvez você nem percebeu que foi. Porque não acontece um espetáculo quando você é regenerado. Quando você nasce de novo. Talvez forte emoção possa acontecer. Mas não vem acompanhado de um show pirotécnico. Não é isso. Você não vai ver coisas espirituais, anjos subindo e descendo. Pode acontecer, mas na maioria dos casos não é isso, porque a conversão é algo pela fé. E na maioria das vezes Deus não vai permitir que você veja muita coisa, não. Porque de fato você precisa acreditar. E fé é acreditar naquilo exatamente que você não está vendo. Amém? Isso é fé. Porque se você está vendo uma coisa, você não precisa de fé. É apenas uma fé natural. Você tem uma fé natural. Você está sentado numa cadeira que você acredita que não vai cair. É uma fé também. Mas ela é natural. Mas a fé para o tipo de salvação, ela é espiritual. Você não está vendo e talvez nem sequer você está sentindo. Mas aí você está sendo regenerado. Por quê? Porque você tomou uma decisão. E ela foi consciente de confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Irmão, já aconteceram muitas coisas comigo. Na verdade, eu me converti sob forte emoção. Eu já contei para os irmãos, eu me converti dentro de um campo, depois de fazer um gol, ok. Mas eu fui naquele dia mesmo, numa igreja, para fazer uma decisão pública. Foi dia 1º de junho de 1997. Eu fui sozinho lá na frente. Não é fácil, porque as pessoas têm vergonha de vir à frente e confessar Jesus. Elas têm vergonha porque às vezes a esposa está do lado, ou o marido está do lado, ou fica pensando o que a minha mãe vai pensar. Minha mãe não gosta de crente, meu pai não gosta de crente, eu sempre ouvi falar mal de pastor. Pastor só fica pegando o dinheiro dos irmãos, das pessoas. Aí você fica com toda essa crise. Mas naquele dia eu estava tão decidido a converter que nada disso me prendeu. Eu já tinha feito uma decisão no campo e vim sozinho, uma igreja grande, irmãos. Nem foi uma palavra evangelística, mas eu estava custando esperar o pastor terminar, fazer o apelo para ir lá. Só eu naquele dia. Só eu. Eu me lembro do dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Você pode pensar, mas aconteceram coisas assim extraordinárias? Não, o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, eu simplesmente... O pastor falou, vem aqui na frente quem não é batizado. Alguém vai impor as mãos sobre você e você começa a falar em línguas. Puseram as mãos sobre mim. Aliás, eu acho que nem pôs a mão sobre mim. Eu já comecei a falar em línguas. E a pessoa que está do lado, você falou em línguas? Falei, falei. Você foi batizado? Falei, fui. Ela falou assim, não acredito. Falei, fui. Então ora aí para eu ver. E eu orei. Ela falou, não, você foi mesmo. Você foi batizado mesmo. Você foi batizado em línguas mesmo. Não foi algo extraordinário que aconteceu comigo. Então, talvez no novo nascimento, você vai chorar e coisas assim vão acontecer, mas talvez nada disso vai acontecer. Mas você está consciente. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero que Jesus mude a minha vida. Eu quero servir Jesus. Essa é uma decisão consciente. Lá em João capítulo 1, verso 12, diz que a todos quantos o receberam. Quantos aqui receberam Jesus? A saber os que creem no seu nome. Quantos aqui creem no nome do Senhor? Foi-lhes dado o direito de se tornar filho de Deus. Não é verdade que todas as pessoas são filhos de Deus. Você se torna filho de Deus no momento da regeneração, no momento do novo nascimento, no momento que você aceita que Jesus entre na sua vida. É nesse momento que você se torna filho de Deus. Até então nós somos criação de Deus, criatura de Deus. Mas filhos de Deus é quando nós tomamos uma decisão consciente. Eu quero que Jesus entre na minha vida. A todos quantos o receberam, aqueles que creram.
ouviram, creram no nome de Jesus. A este foi dado o direito de se tornar filho de Deus. Então você se tornou filho de Deus na regeneração, quando você deixou Jesus entrar na sua vida. Nós vemos na cruz que 2 homens estavam do lado de Jesus naquela cruz. E aqueles 2 bandidos, aqueles 2 ladrões, eles representam de alguma forma a humanidade. Porque, meu irmão, quando Deus olha para a humanidade não está dividida entre nações. A China, o Brasil, a Argentina. Não é assim que Deus vê as pessoas. Deus vê filhos e não filhos. Quando Deus olha para a terra, Ele vê aqueles que são salvos e aqueles que não estão salvos ainda. Quantos aqui estão entendendo? É assim que Deus vê. Pastor, mas e aqueles que não são salvos? Como é que vai ser? Eu queria fazer essa pergunta para você. O que nós vamos fazer para ganhá-los para Jesus? Qual será a atitude da igreja para alcançar os não salvos? Porque nós fomos alcançados, porque alguém pregou, alguém orou por nós, mas agora nós temos que fazer o mesmo para alcançar essas pessoas. Aqui diz que aqueles que creram, aqueles que receberam e aqueles que creram, foi-lhes dado o direito de se tornar filho de Deus. Sabe por que nos nossos encontros nós somos tão resistidos? É porque no encontro é o tempo inteiro nós pregando a palavra de Deus. É pregação do evangelho do começo ao fim. Por isso nós oramos, nós jejuamos antes do encontro, justamente para Deus começar a quebrantar o coração das pessoas e nos livrar de retaliações. Porque lá no encontro, você fica o tempo inteiro pregando o evangelho. A pessoa sai dali, ela pode até não querer Jesus, mas ela conhece todo o plano da salvação. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Abre 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A Bíblia diz assim: e aquele que está em Cristo, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis, todas as coisas se fizeram novas, que tudo se fez novo. Pastor, eu preciso estar em Cristo. Perceba que estar em Cristo é mais do que uma simples confissão. É uma condição. É uma condição. Estar em Cristo é uma condição. Não é simplesmente falar, eu sou de Cristo, porque isso aí muita gente fala. Se você chegar para qualquer ímpio e perguntar para ele se ele tem Jesus, ele vai falar que tem. Mas estar em Cristo é diferente. Porque aqui nós estamos falando de uma condição. Que condição é essa de estar em Cristo? Isso significa que os nossos pecados, eles foram punidos em Cristo. Deixa eu abrir um parênteses dentro disso aqui. Muitos crentes acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. O que vai ser a tribulação? A tribulação vai ser um tempo de muita angústia que vai acontecer num período de 7 anos aqui na terra. E a Bíblia diz que o período da tribulação vai ser o período da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Eu disse a ira de Deus. Eu te pergunto, a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra hoje? Sim ou não? Não, porque nós estamos vivendo o período da graça. Pelo contrário, Deus está nos livrando da ira do diabo. Mas existe uma ira hoje, e a ira do diabo. O diabo está trabalhando para matar cristãos e mata cristãos todos os dias, mas isso é a ira do diabo. Mas no período da tribulação não vai ser a ira do diabo, ainda que o diabo vai ser um agente da ira de Deus. Mas vai ser a ira de Deus sobre a terra, meteoros caindo, terremotos, tsunamis, o mar se transformando em sangue, bilhões de pessoas morrendo. Alguns da igreja acreditam, interpretam que a igreja passa por esse período aqui, mas é impossível. Porque o ponto é, se você está em Cristo, faz parte da igreja, nós não podemos ser punidos de novo. Porque Jesus já foi punido no nosso lugar. Ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo pecado. Jesus já foi punido no seu lugar pelo seu pecado, mas pelo pecado que eu cometi, pastor, pelo pecado que você cometeu.
Jesus já foi punido. E nós não podemos passar pela punição da tribulação, porque senão nós vamos passar 2 vezes pela punição. Porque Jesus já passou por ela. Como eu estou em Cristo, o que é estar em Cristo? É estar protegido em Cristo, é estar guardado em Cristo, é estar guardado da ira vindoura de Cristo sobre a terra. Se você está em Cristo, então você está guardado da ira. O ponto é que algumas pessoas podem pensar que estão em Cristo, mas não estão. Aí é que está. Porque não há nenhuma garantia que as denominações serão arrebatadas. Que há a garantia que a igreja vai ser arrebatada. Porque a igreja, meu irmão, ela vai ali da igreja Orvalho, da Assembleia de Deus, da Fonte da Vida, da Videira. A igreja se reúne em muitos prédios diferentes, tem expressões diferentes, mas é a igreja. É a igreja do Senhor. A verdadeira igreja ela será levada, mas não há garantia de que todos os irmãos que frequentam a igreja, que fazem parte do rol de membros de igreja, serão salvos. Isso não. Essa garantia nós não temos. Mas aquele que está em Cristo, ele está guardado em Cristo. Ele já foi punido em Cristo. Ele já recebeu as chibatadas que Cristo recebeu. Porque quando Cristo morreu na cruz, nós também morremos com Ele. A Bíblia diz que Ele levou os nossos pecados, mas Ele ressuscitou. E nós também ressuscitamos com Ele. Você ressuscitou com Cristo, amém? Você é nova criatura. Se você está em Cristo, você não vai passar pela tribulação. A igreja não vai passar. A igreja não passará pela tribulação, fique tranquilo. Porque a questão é, você está em Cristo? Agora, como eu sei que eu estou em Cristo, pastor? Como eu sei que eu nasci de novo? Quais são os sinais do novo nascimento? A primeira coisa que acontece no novo nascimento é que a sua maneira de pensar, ela muda. Quando você nasce de novo, você começa a ver as coisas num ponto de vista diferente de antes. Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2. Porque nós temos que entender que quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, nós também mudamos o que falamos, a nossa fala. Quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, nós também mudamos a nossa atitude. E isso é um sinal do novo nascimento. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o novo nascimento ele vai produzir transformação na sua mente, da sua maneira de pensar. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual que é o propósito da vida? Só quem está em Cristo sabe. Quem não está, não sabe. O propósito da vida é eu ser alguém inteligente, conhecido, ser uma pessoa, um TikToker. TikToker, as pessoas querem ser TikToker hoje. Eles têm milhões de seguidores, todo mundo quer ser famoso, nada mais fácil do que isso. Você é contra, pastor? Não. Contra não. Tem TikTokers de Deus, que está espalhando a palavra. Mas o que eu estou falando é, quando você nasce de novo, há uma mudança da sua maneira de pensar. Olha, deixa eu ler aqui. E não vos conformeis, ou seja, não deixa esse mundo colocar uma forma em você. Agora eu te pergunto, o mundo está tentando colocar uma forma em nós? Está querendo mudar a nossa maneira de pensar? De agir? Isso é uma forma, meu irmão. Através de quê? De ideologias, que eu já falei de muitas aqui. Aí você não pode se expressar, porque se você se expressar, você vai ser rotulado naquilo que exatamente que eles condenam. Porque eles condenam o bullying, mas eles acabam fazendo um bullying conosco, porque ele te rotula. Você é machista, você é isso, você é aquilo, você é não sei o quê, misógino e um monte de coisa. Olha aqui, não vos conformeis, ou seja, não se coloque na forma. Este século aqui está falando do mundo, da geração, né? Mas transformai-vos, a palavra aqui é metamorfo, mudar de forma, pela renovação da vossa mente. Agora, como é que a sua mente é renovada? Através da palavra de Deus. Não vai acontecer assim, eu fui regenerado hoje, e a partir de hoje, eu vou pensar todas as coisas de maneira certa. Não.
Você vai ter uma ótica diferente, mas você vai começar a meditar na palavra. E ao meditar na palavra, você vai tendo a sua mente sendo renovada, dia após dia, dia após dia. Porque você vai conhecer a verdade. E quando você conhece a verdade te liberta. Na década de 80, eu sei que a maioria aqui não é dessa década, não viveu essa década de 80, mas na década de 80, o evangelho era pouco propagado no Brasil, existiam poucos crentes. Talvez aí 5%, 7%. Hoje nós somos 25%. Mas naquela época eram poucos crentes. Tinha muita discriminação, muita coisa. Mas existiam muitos mitos na década de 80 que nós acreditávamos que era verdade. Mas não era só criança que acreditava, não. Os adultos também acreditavam. Você acreditava em lobisomem, você acreditava em mula sem cabeça, você acreditava nessas coisas. Que o lobisomem ia te pegar na quaresma, que você não podia fazer tal coisa. E os adultos também acreditavam nisso. Mas na medida que você conhece a verdade te liberta. Ela te liberta dos mitos. Ah, o povo era bobo. Não, o povo só não conhecia a verdade. Mas na medida que a verdade entrou, na medida que a verdade foi entrando, as pessoas foram se convertendo, conhecendo a verdade, os mitos caíram por terra. Eu lembro do meu primo falar para mim, olha, hoje, sexta-feira da paixão, se acontecer uma briga, se a gente brigar, na hora que você der o murro, você vai ficar colado o resto da vida com outra pessoa. Você acreditava naquilo, não podia varrer casa, não podia fazer nada, porque a gente entendia que aquele dia era um dia de punição. Nós temos que respeitar todas as crenças, amém, meus irmãos? Mas isso não encontra apoio e respaldo na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Eu sempre digo para você, se eu sair dessa palavra em algum momento, fico com a palavra. Porque de vez em quando a gente dá uma escorregada nas heresias. É verdade ou não é? Eu vou ler para você de novo. E não vos conformeis, não coloque a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você experimentar a boa, agradável e perfeita, você não pode aceitar a forma que o mundo quer colocar em você. Antes você pensava que a salvação era porque você tinha uma religião. Não, agora você sabe que não é isso. Antes você pensava que a salvação é porque você fazia coisas boas, mas não é. Ou talvez você pensava que a salvação era loteria. Ah, o dia que eu morrer eu vejo para onde que eu vou aí. Né? Se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno e tal. Inclusive, a semana que vem, se Deus permitir, eu quero até pregar sobre esse tema, céu e inferno. Os irmãos não têm medo não, né? Quanto a isso. Hã? Não? Eu tinha, antes de converter. Pastor, qual é o sinal de que eu sou salvo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem desejo de ler a Bíblia? Não, nem responde para mim. Tem ou não? Responde para você. Você tem desejo de orar? Sabe o que eu acho estranho? Tem crente que não ora, não lê a Bíblia. Olha, tem uma hora que eu vejo algumas pessoas que eu falo, eu acho que esse irmão não é crente, não. Não vai falar não. Pastor, mas é de Deus, tem que orar e tem que ler a Bíblia. Você acha que o diabo vai mandar você ler a Bíblia? Porque olha só, se você tem desejo de ler a Bíblia e orar, você pode ter certeza, não foi o diabo, é o Espírito Santo em você. Então esse é um sinal de que você é crente. Mas se você nunca quer ler a Bíblia, se você nunca quer orar, querido, avalie a sua vida. Por quê, pastor? Porque nós precisamos compartilhar a palavra. Você vai morar a eternidade no céu e você não quer saber como é lá? É claro que lendo a Bíblia você não vai conhecer muita coisa a respeito do céu. Mas o principal você vai saber. Não haverá choro, não haverá clamor, e não haverá dor e nem sofrimento lá. Isso já é o suficiente. Mas, meu irmão, nós precisamos examinar as Escrituras, ler a Bíblia, interpretar, ter revelação. Deus precisa falar conosco, nós precisamos orar. Se você nunca faz isso, isso pode ser um mau sinal.
Agora, se você é alguém que tem desejo de orar, desejo de ler a Bíblia, eu te garanto, não foi o diabo que gerou esse desejo em você. O diabo nunca faria isso. É Deus. Eu não estou falando para você que todo dia você vai ter esse desejo, porque eu não tenho todo dia. Tem dia que eu estou preguiçoso, eu não quero orar, não quero ler a Bíblia, tem dia que eu não quero. Tem um corpo aqui ainda. Mas eu estou falando que na maioria das vezes eu quero conhecer a Bíblia, eu quero prosseguir em conhecer a palavra de Deus, eu quero estudar mais, eu quero conhecer mais, eu quero orar mais. E é tão bom, irmãos, quando você passa um tempo orando. Às vezes uma situação está tão travada na sua vida, você está ali, você está orando, você sai da oração ali, mesmo que você não tenha tido a resposta naquele momento, mas você já sai diferente, você já sai confiante, você já sai aliviado, você já abriu o seu coração, você já pôs para fora o que está ali dentro, talvez te angustiando. Orar é super importante. Então, se você tem desejo de orar, se você tem desejo de ler a Bíblia, de adorar, você é crente. O contrário também é verdadeiro. Se você não tem nada disso, avalie. Mas o que eu estou falando aqui não é engraçado. É trágico. Porque se você não tem, avalie. Faça uma avaliação. Outro sinal de que você nasceu de novo é o desejo de ter comunhão com os irmãos. Olha, eu quero deixar claro que há pessoas que estão na igreja somente pela comunhão com os irmãos e podem não estar salvas, porque elas gostam da vida social. E realmente, a vida social entre nós ela é muito boa. A vida social no mundo são pessoas tentando destruir você. São pessoas querendo o que você tem. São pessoas querendo te levar para o caminho errado. Mas aqui dentro da igreja os relacionamentos são saudáveis. Pelo menos na maioria dos casos. Não vou dizer que são todos. Porque existem relacionamentos ruins também dentro da igreja. Que é fora da vontade de Deus. Com certeza, existe. Existem pessoas más em qualquer lugar. Mas normalmente, em via de regra, o relacionamento dentro da igreja ele é muito bom. Porque se você está com um problema, alguém vai te ajudar, vai orar com você, vai jejuar junto com você, você sai junto com essa pessoa, o ambiente é legal, você não ouve um palavrão, você não tem um convite para fazer coisas erradas, é muito bom. Eu gosto de estar na comunhão com os irmãos, isso é muito importante. Na quinta-feira passada, nós saímos do culto aqui, e nós fomos, uma equipe foi lá para a casa do David, foram muitas pessoas para a casa do David, a gente foi jantar lá. Irmãos, mas foi uma comunhão, mas foi tão boa, e ela foi tão espiritual, porque não foi só a comunhão da gente estar junto ali e falando do Flamengo, falando de outras coisas que não têm valor. Nós comemos juntos. E depois o David foi para o piano, ele tem um piano, o David tem uma casa muito bonita, algum dia ele vai convidar você para jantar ou almoçar lá. A casa dele é para isso. E o David ele é uma pessoa que quando a casa dele era ruim, entrava água, né, era um barracão que ele morava, tem várias pessoas que ele hospedou. Sabia disso? Ele hospedou o Marco, ele hospedou o Reginaldo, ele hospedava as pessoas lá, e ele morava num barracão, que quando chovia, chovia mais dentro do que fora. Hoje ele tem uma casa tão bonita, tão confortável, tão boa na casa dele. E aí nesse dia ele foi para o piano, irmãos, todo mundo parou e foi adorar a Deus. Nós tivemos um culto sensacional aqui, mas ele continuou lá na casa do David, isso é maravilhoso. Irmãos, foi tão edificante aquele momento ali, aquela comunhão. Eu sei que aquele dia todo mundo tinha que ir embora, mas ninguém queria ir. Foi ou não foi? Os irmãos estavam lá? Foi lindo, aquele momento ali a gente cantou e várias músicas, foi maravilhoso. Isso precisa existir no nosso meio. Você pode reclamar de qualquer coisa aqui na nossa igreja, dessa área você não pode reclamar. Porque aqui o povo gosta de ter comunhão, pensa. Num povo que gosta de ter comunhão, que fica uma hora ali conversando, depois que o culto acaba, eu tenho que fechar o portão para os irmãos ir embora. Olha aqui, Atos 2,42. E perseverava na doutrina dos apóstolos. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui está falando da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela perseverava na comunhão.
Ah, eu sou crente, mas eu não gosto de comunhão com os irmãos. Espera aí, isso é um mau sinal, você não converteu. Quero viver isolado. Eu te digo, viver isolado não é comigo. Eu, Rubens, não nasci para viver isolado. Ah, vamos numa praia que não tem ninguém. Não me chama não, que eu não vou, não gosto. Praia tem que ter gente. Todo lugar que eu vou tem que ter gente. Eu não gosto de lugar isolado que fica só você lá. Para mim é aborrecido. Eu gosto de ver gente, eu gosto de ver pessoas. Eu gosto do movimento. Eu gosto de morar na capital porque é grande, tem muito movimento. Os carros passam para lá e para cá. Não, interior eu não gosto muito não. Eu prefiro a capital. Eu gosto de gente, eu gosto de estar junto, eu gosto de pessoas. Eu sou um pastor, gente. Eu gosto de gente. Então a comunhão é um sinal. Se você não quer ter comunhão, é um sinal talvez que você não converteu. Mas se você é alguém que gosta de estar aqui, não necessariamente você tenha convertido por isso. Mas estar entre os irmãos é um sinal de que você faz parte da igreja. Porque é muito estranho quando você ouve um irmão que não gosta de estar no meio das outras pessoas, porque não se sente bem. Mas por que ele não se sente bem? Porque ele não tem a mesma natureza. E aí você vai ficar em comunhão com alguém que você não compartilha das mesmas coisas? Você quer falar da palavra, mas ele não sabe nada da Bíblia. Você quer orar, mas ele não quer orar. Você quer falar de coisas que ele não quer falar. Porque é incompatível. Há uma incompatibilidade da natureza. É por isso que alguns não querem relacionamento. Porque eles não nasceram de novo. Porque aquele que nasceu de novo, ele quer ter comunhão. Ele quer que as pessoas vão visitar a casa dele. Ele quer visitar a casa das pessoas. Principalmente ele quer visitar a casa das pessoas, que é mais fácil para ele. Não tem que arrumar a casa. A pessoa que ela não quer ter comunhão com os irmãos, você pode saber, essa pessoa não é crente. Porque, meu irmão, se você não quer ter comunhão com a igreja, como é que você vai entrar no céu? Porque lá vai ter multidão, é o que a Bíblia diz, bilhões de pessoas lá. Aí você vai ficar num lugar isolado, eu vou para o céu, mas separa um lugar isolado, porque eu não quero, meu santo não bate com o santo daquele irmão. É melhor você consertar esse santo seu, porque é ele que está com problema. Conserta logo, vai lá e resolve. Se tem alguma coisa contra o irmão, vai lá e resolve. Resume o negócio, passa a régua e vai para o céu, filho. Ah, eu não gosto de ter comunhão. Então, avalia aí. No céu vai ter muita comunhão. E por último, a frutificação é o maior sinal de que nós somos crentes. A Bíblia diz que você conhece uma árvore pelo fruto. Você sabe que um pé de manga é um pé de manga que dá manga. É óbvio, né, pastor? Lógico, você conhece um crente porque dá fruto de crente. Ele ora, ele adora, ele busca a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pastor, como é que eu sei se uma pessoa é de Deus ou se ela não é de Deus? Eu dei vários sinais para vocês. Todos eles podem ser um tipo de fruto. Mas você vai observar na vida daquela pessoa. Essa pessoa, ela tem fruto mesmo de conversão? O que essa pessoa fala me edifica? Ou o que essa pessoa fala me deixa para baixo? Porque tem pessoas que são negativas, não é? Faz mal. Tem hora que você ouve pessoas, meu Deus, como essa pessoa faz mal para mim. Por quê? Porque ela não tem a natureza de Cristo, ela não tem fruto. Mas quando a pessoa tem fruto, o que ela fala edifica você, muda a sua forma de pensar, anima você, gera fé no seu coração. Isso é fruto. A palavra diz que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Como é que eu sei se o que você está falando é verdade? Pelo fruto que eu dou. Olha aqui. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não, eu sou crente, mas eu não quero ter um discipulador, não quero ter ninguém mandando a minha vida.
Não, primeiro que aqui ninguém quer mandar na sua vida, mas nós queremos ajudar você na experiência que nós temos na nossa fé. Isso é diferente. Não é questão de mandar. Então, deixa eu te falar uma coisa, nós queremos ajudar você. Mas se você diz que é do Senhor, mas não faz o que Ele manda você fazer, você não é. Muitos, verso 22, naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Qual que era a atitude dessas pessoas aqui? Ainda que elas levantavam uma bandeira religiosa, elas praticavam iniquidade. Elas não eram de Deus. Essa era a característica desse grupo que dizia ser de Deus, mas não tinha frutos que indicavam isso. Judas, versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. No verso 12 agora, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvore em plena estação dos frutos, destes desprovidos. Estava no tempo de dar fruto, mas não dava. Duplamente mortos, desarraigadas. Estavam duplamente mortos, porque eles estavam ali pregando uma coisa que eles jamais viveram. Eram pessoas que não tinham fruto algum. Mas e esse fruto qual é? Esse fruto lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Eu já vou terminar com esse texto. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há como você questionar alguém que anda no fruto do Espírito. Você quer saber se alguém é de Deus ou não? Vê se tem o fruto do Espírito nela. Porque o fruto do Espírito é o fruto daquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo, ele vai produzir o fruto do Espírito. Que no texto aqui tem 9 expressões diferentes. Apesar de ser no singular, é o fruto do Espírito. É. O fruto do Espírito é. E aí tem 9 manifestações do fruto do Espírito. 9 tipos diferentes. Então tem pessoas que dizem que são crentes, mas elas não manifestam o fruto do Espírito. São carrancudas ao invés de felizes, de alegres. Vivem angustiadas ao invés de ter paz. São pessoas que sempre querem punir o pecado do outro, porque tem sempre uma palavra de condenação para o outro, ao invés de ser longânimo. É mau, ao invés de ser bondoso. É infiel, ao invés de ser fiel. É impossível, ao invés de ser manso. Não tem domínio próprio. Os irmãos estão entendendo? Então aqui tem exatamente os sinais do qual nós podemos ver se uma pessoa nasceu ou não nasceu de novo. Quem aqui nasceu de novo? Diga eu. Diga comigo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ninguém pode condenar você. Se você tem o fruto do Espírito, meu irmão, você é de Deus. Você é crente. Fica de pé.